Tá, então, oficialmente, bom dia. Vamos ao complemento nominal, nossa aula de hoje. Então, a primeira coisa que nós temos aqui é uma definiçãozinha que o nosso livro traz para a gente. Aí vai ser um pouco diferente daquilo que vocês estão vendo aí no livro de vocês, que esse aqui é o capítulo 11, é o módulo 11. Ele está um pouquinho diferente porque esse aqui é do livro do professor, vocês já sabem disso. Então, vamos lá. Complemento nominal, liga-se por meio de preposição a nomes com significação transitiva. Quem participou daquela aula extra à tarde já ouviu falar sobre nome de significação transitiva, o nome transitivo. No caso, seriam substantivos, somente abstratos, né? Só substantivo abstrato, adjetivos e advérbios. Esses são os nomes que podem ser transitivos. Aí o complemento nominal completa o sentido desses nomes transitivos. O que acontece com o chamado complemento nominal? Ele confunde-se algumas vezes, alguns alunos fazem a confusão entre o complemento nominal e o objeto indireto. Por que isso pode acontecer? Primeiro, o complemento nominal ele precisa vir preposicionado. Deixa eu só colocar mais alguém na aula. Ele precisa vir preposicionado. E aí, o objeto indireto também vem preposicionado. E aí tem gente que não presta muita atenção na análise e acaba confundindo esses dois carinhas aqui. O que acontece? Em tempos remotos, o nome transitivo, ele derivou, né? Ele veio de um verbo transitivo. E aí, por isso que algumas pessoas fazem essa confusão. Olha só o primeiro exemplo que ele traz aqui. Preciso fazer a leitura. Leitura é um nome transitivo. Quem vai fazer a leitura de alguma coisa. E ele vem do verbo ler. Quem lê, lê alguma coisa. Se eu tenho uma palavra, um nome, derivado de um verbo transitivo, esse nome também será transitivo. O que significa dizer que, se o nome vem de um verbo transitivo, aquele verbo que precisava de complemento, esse nome também vai precisar de complemento. Conseguem entender essa parte, né? Se o nome vem de um verbo que precisava de complemento, o nome também precisará de complemento. O grande lance é, se for um substantivo, tem que tomar cuidado, tem que observar se esse substantivo ele é concreto ou abstrato. Muito cuidado com esse negócio. Preciso fazer a leitura do documento. Leitura. Substantivo, concreto ou abstrato? O que vocês acham? Concreto ou abstrato? Só lembrando, substantivo abstrato não é aquele que a gente não pode pegar, não. Vamos deixar bem claro que é aquele que designa a ação, sentimento, sensação, qualidade ou estado. É substantivo. Designa uma dessas situações aqui, então a gente tem que chamar esse substantivo de abstrato. Leitura é uma ação, é um sentimento, uma sensação, uma qualidade ou um estado. Ou nenhum desses aqui. O que vocês acham? Quem É uma pode? ação? É uma ação, né?
É o ato de ler. É o ato de ler. Se é uma ação, eu chamo esse substantivo de substantivo abstrato. Sendo um substantivo abstrato, aí eu já tenho um caminho fértil para dizer se o termo que vem depois é complemento nominal ou não. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é observar se esse termo vem preposicionado. Todo complemento nominal precisa estar preposicionado. Se ele não estiver preposicionado, aí eu não chamo isso de complemento nominal. Não tem como ser complemento nominal. O grande lance é, tá preposicionado aqui, sim ou não? O que é o do? O do nada mais é do que a preposição de mais o artigo o. Então, esse termo está preposicionado. Estando preposicionado, já é o primeiro caminho para que isso seja considerado um complemento nominal. A outra situação que não foi nos colocada aqui pelo nosso livrinho, mas que tem na gramática do Segala, a gramática que eu enviei para vocês, é que para que eu tenha um termo chamado complemento nominal, além de ser preposicionado, esse termo precisa sofrer a ação expressa pelo verbo. Ou pelo verbo não, pelo nome. Sofrer a ação expressa pelo nome. Quando nós estamos falando de substantivo abstrato que indica ação, ele precisa sofrer a ação. Aqui o documento ele vai ler alguma coisa ou ele vai ser lido? O documento vai ler ou vai ser lido? Vai ser lido. Se ele vai ser lido, ele vai sofrer a ação. Se ele sofre a ação, logo ele é complemento nominal. Se ele sofre a ação, ele é complemento nominal. Vamos aqui de exemplo isso que eu estou falando para vocês. Não sei se naquela aula eu usei essa construçãozinha aqui, essa construção sintática, mas provavelmente sim. A construção... Opa, é aqui embaixo. Apagou? A construção da ponte... Por que ficou longe, né? Meu Deus. Foi demorada. Demorada. Acho que eu usei justamente esse exemplo. Aí nós temos, dando de cor, nós temos isso daqui como verbo de ligação, isso daqui como predicativo do sujeito, e aí vem aquela dúvida, o sujeito é tudo, o sujeito é só a construção, como que é esse negócio? Aí a gente tem que observar. Construção é um substantivo concreto ou abstrato? Abstrato? Hum? Abstrato. Abstrato, indica uma ação, beleza? Substantivo abstrato. Se ele é um substantivo abstrato, aí eu tenho que observar se o segundo termo é preposicionado ou não. O segundo termo está preposicionado? Deixa eu só colocar mais alguém aqui. O segundo termo está preposicionado? Sim. Sim. Beleza. Agora, outra coisa que eu tenho que observar. Esse termo sofre a ação expressa pelo nome, sim ou não? A construção está praticando a ação sobre a ponte ou a ponte está praticando a ação sobre a construção? Vou perguntar de uma outra maneira mais fácil. A ponte constrói alguma coisa ou a ponte vai ser construída? Vai ser Vai construída. ser construído. Ou seja, ela está sofrendo a ação. Se ela está sofrendo a ação, está preposicionada e ligada a um nome que precisa de complemento, afinal de contas, se eu digo a construção, tem que ser a construção de alguma coisa, isso aqui só pode ser complemento nominal. E aqui eu tenho o meu sujeito. Perceba, isto daqui está ligado à palavra construção
e sofre a ação expressa por esta palavra. Por isso, isso aqui vai ser complemento nominal. Beleza? Agora, outra situação que pode acontecer. Vamos lá, vermelhinho. Se eu digo assim, ó, a construção dos engenheiros foi demorada. Vamos fazer a mesma coisa. Construção dos engenheiros foi demorada. Eu tenho mais uma vez o foi como verbo de ligação. Eu tenho demorada como predicativo do sujeito. E agora a dúvida é: o sujeito é a construção ou a construção dos engenheiros? O que eu tenho que fazer agora? Qual que é o meu papel? Primeira coisa que eu tenho que fazer é, eu olho se construção é um substantivo abstrato. Já sabemos que é um substantivo abstrato, porque nós fizemos uma análise anterior que dizia justamente isso. O substantivo é o mesmo, então esse substantivo aqui só pode ser abstrato, indicando uma ação. Segunda coisa que nós temos que fazer, observa se o termo que vem depois é preposicionado. Também vimos agora que ele é preposicionado. Agora, qual é o terceiro passo? O terceiro passo é saber se esse termo sofre ou pratica a ação expressa pelo nome. Pergunto, os engenheiros foram construídos ou eles construíram? Eles construíram. Opa, se eles construíram, isso daqui não é paciente, não sofre a ação. Isso aqui pratica a ação. Se o termo praticar a ação, ele não é complemento nominal, ele é um simples adjunto adnominal. E o meu sujeito é tudo isso daqui. O que eu tenho que fazer, então? Primeiro, olho se o substantivo é concreto ou abstrato. Se o substantivo for abstrato, eu tenho duas possibilidades. Ou o termo preposicionado depois dele vai ser complemento nominal, ou ele vai ser adjunto adnominal. Qual que é a diferença entre ambos? O complemento nominal sofre a ação e o adjunto adnominal pratica a ação. Mais ou menos? Sim ou não? Deixa eu fazer mais exercícios aí vocês vão entender melhor. Mas, grave isso aqui na mente, no coração. Se alguém tiver anotando alguma coisa, isso aqui é de suma importância. Eu vou mandar esse slide para vocês junto com a gravação dessa aula. Pronto. Isso aqui que eu mostrei para vocês só serve para substantivos abstratos. Só serve para substantivos abstratos. Por quê? Porque é só nos substantivos abstratos que eu vou ter essa distinção, essa dúvida entre complemento nominal e adjunto adnominal. É só nessa situação que isso ocorre. Nas outras situações, aí já fica mais fácil. Se o substantivo for concreto, eu tenho certeza que não é um complemento nominal que está ligado a ele. Se não for um substantivo, for um adjetivo, só pode ser adjunto, ou só pode ser complemento nominal. Se estiver ligado a um advérbio, eu tenho certeza que só pode ser complemento nominal. Então, olha só aqui essa situação. Minha amiga é fiel. Sabe aquelas frases maravilhosas que diz Deus é fiel? Ela tem um problema. Qual o problema daquela frase? O adjetivo fiel, ele é um nome transitivo, ele precisa de complemento. Jamais fale Deus é fiel. Fiel a quem? Se um sujeito chega e diz, eu sou fiel, não acredite que ele está sendo fiel àquilo que você acha que ele é. Ele pode ser fiel a qualquer coisa, ele não disse o complemento nominal. Quando ele não coloca o complemento nominal, ele deixa a significação do nome em aberto. E aí ele pode ser fiel aos princípios dele,
ou fiel a, sei lá, qualquer outra coisa. Então, a gente tem que tomar cuidado com a significação do adjetivo fiel. Ele precisa de um complemento para que você tenha certeza a que a pessoa é fiel. Vamos lá. Minha amiga é fiel aos seus propósitos. Eu tenho um nome que precisa de complemento, ou seja, um nome de significação transitiva, um nome transitivo, e o que vem após esse nome transitivo vem preposicionado. Se é adjetivo e o nome que vem depois, o nome não, o termo que vem depois do adjetivo for preposicionado, eu chamo isso de complemento nominal. Adjetivo transitivo. Um termo vem depois desse adjetivo e está preposicionado, eu chamo de complemento nominal. Quem é fiel a alguma coisa. Falei para vocês do advérbio longe. Quem mora longe de alguma coisa. O advérbio longe precisa de um complemento. Esse complemento, se vier preposicionado, nós chamamos de complemento nominal. Adjetivo que precisa de complementação. Se o termo que vier depois estiver preposicionado, nós chamaremos esse termo de complemento nominal. Advérbio que precisa de complemento. Se o termo que vier depois estiver preposicionado, nós chamaremos esse termo de complemento nominal. Beleza? Adjetivos e advérbios não tem como errar. Basta você saber que eles precisam de complemento. Se eles precisam de complemento, o termo que vem depois, estando preposicionado, será o complemento nominal. Eu falei para vocês, o único problema do complemento nominal só acontecerá diante de substantivos abstratos. Só acontecerá diante de substantivos abstratos. Porque, vamos lá de novo. Eu tenho aqui, ó. O mundo luta pela preservação da natureza. Preservação, substantivo concreto ou abstrato? Abstrato? Abstrato. Beleza, substantivo abstrato. Aí agora qual é o segundo passo? Eu preciso ver se o termo está preposicionado. Tá aqui, preposicionadinho, bonitinho. Terceiro passo, eu preciso saber se o termo sofre ou pratica a ação expressa pelo substantivo. A natureza preserva alguma coisa ou a natureza é preservada? É A preservado. natureza é preservada. Ótimo, o que significa dizer que esse termo sofre a ação expressa pelo substantivo. Se ele sofre a ação, eu estou diante de um complemento nominal. Beleza? Isso daqui completa o sentido deste substantivo abstrato. Vejamos mais um exemplo. Precisamos ser tolerantes. Quem precisa ser tolerante, precisa ser tolerante com alguém. Então, eu tenho um adjetivo aqui que é transitivo, ou seja, ele precisa de complemento. Se o termo que vem depois dele está regido de preposição, ou seja, se ele vem antecedido de preposição, esse termo só pode ser um complemento nominal. Tranquilo? Sim ou não? Sim. Ótimo. Ele mora perto. Quem mora perto de alguma coisa. Perto é um advérbio. Se esse termo que vem depois de um advérbio transitivo vier preposicionado, esse termo só pode ser um complemento nominal. Advérbio que precisa de complementação. Se o termo que vier depois dele tiver preposicionado, esse termo vai ser um complemento nominal. Onde mora o problema mesmo? O problema mora nos
substantivos. O problema mora nos substantivos. Vem aqui. Como é que funciona mesmo a questão dos substantivos? Simples. Observa se ele é transitivo. Se ele é transitivo e for um substantivo abstrato, o termo que vier depois preposicionado será complemento nominal se esse termo sofrer a ação. O governo fará investimentos. Quem faz investimentos em alguma coisa. Significa dizer que a palavra investimentos precisa de complemento. Investimento é um substantivo concreto ou abstrato? Abstrato? Abstrato porque indica a ação, o ato de investir. Então, substantivo abstrato que precisa de complemento. O termo que vem depois é preposicionado. Beleza, está aqui, preposição em. Isso aqui sofre a ação ou pratica a ação. A educação e a saúde investirão em alguma coisa ou serão investidas. Serão investidas. O que significa dizer que isso daqui está sofrendo a ação, logo eu estou diante de um complemento nominal. Admiro sua dedicação. Dedicação, substantivo abstrato. Quem se dedica a alguma coisa, era o verbo do qual o substantivo dedicação foi formado. Agora eu vou fazer a abordagem que eu falei lá em cima para vocês, nesses dois últimos exemplos, só para diversificar a explicação. Porque se você não pegou de um jeito, você pega de outro. Então, eu tenho dedicação, que vem do verbo dedicar. Quem se dedica a alguma coisa. Ou seja, era um verbo transitivo. Transformei esse verbo transitivo em substantivo. Esse substantivo também será um substantivo transitivo. Se o verbo era transitivo, o substantivo também será transitivo. Se dedica a alguma coisa, então formei a partir desse verbo o substantivo dedicação. Dedicação será um nome que precisará de complemento. Nome que precisa de complemento deverá ser complementado. E quem completa um nome transitivo é complemento nominal. Perceba que eu estou fazendo duas explicações para que quem não pegar a primeira, pegue pelo menos a segunda. Caçadores é um substantivo que vem do verbo caçar. Quem caça, caça algo ou alguém. Verbo transitivo aqui, bonitinho. Peguei esse verbo transitivo, transformei em um nome. Se o verbo era transitivo, o nome vai ser transitivo também. Caça, caçador. Beleza? Caça e caçador. Se caça era um nome transitivo, então caçador. Se caça era um verbo transitivo, caçador será um nome transitivo. Se caçador é um nome transitivo, quem completa o sentido desse nome só pode ser chamado de complemento nominal. Fiz duas explicações diferentes para o mesmo evento. Por que você fez isso? Porque as duas são possíveis. E são complementares. E são sinônimas. Se eu aprender de um jeito ou de outro, eu consigo fazer as provas? Sim, você consegue fazer as provas de um jeito ou de outro. O grande lance é, precisam entender como é que funciona esse negócio. Se não entender como é que funciona, aí, meu filho, de um jeito ou de outro, vai dar ruim. Vai dar problema. Tá beleza? Sim ou não? Sim. Agora eu tenho uma terceira explicação. Sim. Tem uma terceira explicação. Não sei se vai Professor, ser... o Diego pediu para explicar de novo. O último. Opa, que beleza, hein? Maravilha. Tá, eu tenho duas maneiras de... Eu vou escrever aqui que foi melhor. Eu tenho duas maneiras de identificar se um termo é complemento nominal ou não. A primeira maneira
Isso quando eu falo de substantivo abstrato. A primeira maneira é: eu observo, você tem que observar se o termo preposicionado sofre a ação do substantivo. Se isso aconteceu, assim, ó, perfeito. Então, eu estou diante de um complemento nominal. Esse é a primeira situação, a primeira análise que eu faço. Existe também uma segunda possibilidade. Essa segunda possibilidade, às vezes, pode falhar. A primeira é melhor, a segunda, às vezes, pode falhar. Vamos lá. Se o substantivo derivar de um verbo transitivo, ele precisará de complemento. Ele será transitivo. Deixa eu pular logo aqui. Transitivo. E precisará de complemento. De complemento. Opa, ficou feio isso aqui. Complemento. Tá. Precisará de complemento. Aí, o termo que vem depois, se tiver preposicionado, preposição mais um nome, ele será complemento nominal. Eu tenho duas possibilidades de fazer essa análise. A primeira, mais concreta, isso daí não falha nunca. E a segunda pode falhar. Por que a segunda pode falhar? Porque você pode ser induzido a achar que aquele termo vai ser um complemento nominal, quando na verdade ele pode ser um adjunto adnominal. Porque existe uma diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. E a diferença é muito simples. O adjunto adnominal, ele indica posse e indica uma ação. Tá? O termo que vem preposicionado depois desse substantivo, ele indica posse e uma ação. Por exemplo, estava aqui, ó. Esse termo aqui é agente, era ele quem construía, e também indica posse. Por quê? Porque a construção pertence a esses caras. A construção é feita por eles e pertence a eles. Se o termo é agente e indica posse ao substantivo, ele só pode ser adjunto adnominal. Se o termo é paciente, aí ele vai ser complemento nominal. A construção da ponte. A ponte não é dona da construção e muito menos foi o agente, ou seja, a ponte não construiu nada. Ela sofreu a ação de ser construída. Então, o complemento nominal é um termo paciente e o adjunto adnominal é um termo agente, além de indicar posse ao substantivo. Isso aqui possui o substantivo ao qual ele está ligado. Conseguiu entender mais ou menos ou não? Se não, a gente dá mais um jeito aqui. Deixa eu só colocar. Entendeu? Deixa eu só colocar mais uma. Oh, meu pai. Eu só quero mais um. Em branco. Ah, meu filho. Pronto. Tururu. Aí eu falei para vocês que existia uma terceira situação, né? Se você
não entendeu aquelas outras, eu tô com medo de fazer a terceira, mas vamos embora. Primeiro eu vou colocar o exemplo, depois eu vou escrever. Ataque é um substantivo concreto ou abstrato? Ataque. Concreto ou abstrato? Abstrato, porque a ação é executar. Abstrato. Olha, Abstrato. que beleza, o negócio tá bom. O negócio tá ficando bom. Abstrato. Vamos lá, então, ó. O ataque. O substantivo é abstrato. O ataque aqui. O ataque aqui. Vou fazer 2 exemplos numa paulada só. O ataque à imprensa. O ataque da imprensa. Aqui vai ter um verbo e um complemento depois, mas isso não me importa agora. O que me importa é observar essa situaçãozinha que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu tenho o ataque aqui, o ataque aqui. A classificação vai ser diferente nessa primeira situação e nessa segunda situação. São classificações diferentes. Por quê? Primeiro, eu já sei que é um substantivo abstrato. E aí, ó, observar se o termo preposicionado, que vem depois, sofre a ação do substantivo. Isso daqui é o jeito eficaz de fazer a análise de um complemento nominal. Vamos observar aqui. Fazer a setinha. Nesse caso aqui, a imprensa atacou ou foi atacada? A imagem não tá aparecendo. A imagem não tá aparecendo. Que delícia! Oh, besteira. Isso, obrigado por avisar, tá? Ele parou de projetar, ó. Que bom. Agora apareceu. Graças a Deus. Apareceu. Mas vocês ouviram? Vamos lá, então. Ó, o ataque à imprensa, o ataque da imprensa. Nessa primeira ocorrência aqui. O ataque à imprensa. A imprensa atacou ou foi atacada? Foi atacada. Se ela foi atacada, eu já digo que isso daqui está sofrendo a ação. Então, se esse termo sofre a ação, e eu sei que ataque é um substantivo abstrato, então isso daqui só pode ser complemento nominal. Aqui vai ser o meu sujeito. Aqui vai ser complemento nominal. Todo mundo percebe isso? Sim. Sim. Ótimo. Ótimo. Agora, o ataque da imprensa. A Olhando imprensa foi aquela primeira quem situação. A primeira situação A é que dá imprensa que certo. atacou. A primeira situação é que dá certo. Se ele sofre a ação, é complemento nominal. Se ele não sofre a ação, é adjunto adnominal. Diego falou que a imprensa atacou, não é isso? Excelente. Se a imprensa atacou, esse termo é um agente. Se o termo é agente, ele não pode ser complemento nominal, ele só pode ser adjunto adnominal. Todo mundo consegue entender essa situação? Sim ou não? Sim. Sim. Professor, eu não sei se o termo é agente ou paciente. Se o termo é agente ou paciente. Como que eu faço para saber? Simples. Muito simples. E aí é a terceira situação que eu posso mostrar para vocês. Vamos transformar isso daqui em uma oração. Isso daqui em uma oração. Eu diria: a imprensa atacou ou a imprensa foi atacada? Nesse primeiro exemplo. Atacou. Atacou? A imprensa atacou? Ou ela foi atacada. A imprensa foi atacada. Ótimo. Então eu coloco assim: a imprensa foi
atacada. O que significa dizer que esse sujeito é um sujeito que sofre a ação. Logo, ele é um sujeito paciente. Vocês lembram disso quando eu falei lá naquela aula à tarde? Sim. Eu lembro, eu tava lá. Isso, excelente. Quem não estava já sabe. Que beleza. Agora vamos observar a situação aqui de baixo. Aqui embaixo eu digo, a imprensa atacou ou a imprensa foi atacada? A imprensa atacou. Ótimo. A imprensa atacou. Observe que eu tenho duas estruturas completamente diferentes. Nesta daqui eu tenho, como eu falei para vocês, uma locução verbal de voz passiva. Voz passiva. Logo, o sujeito é paciente. Aqui não, aqui eu tenho um verbo da voz ativa, o que significa dizer que o sujeito é agente. Sujeito, agente. Voz ativa. Se eu fizer a conversão do sintagma que eu estou olhando, o sintagma nominal que eu estou olhando, se eu converter ele para uma oração e o termo preposicionado virar um sujeito paciente, ou seja, se eu conseguir transformar esta situaçãozinha, que eu chamo de sintagma, em uma oração na voz passiva, o sujeito vai ser paciente. Sendo um sujeito paciente, eu posso afirmar que o termo preposicionado sofre a ação. Por isso, esse termo é um complemento nominal. Se eu fizer a conversão desse camaradinho aqui, que é o sintagma nominal, em oração, e eu observar que o termo preposicionado é o sujeito de uma oração na voz ativa, significa dizer que esse termo preposicionado será o agente. Sendo um agente, ele não pode ser complemento nominal, ele só pode ser adjunto adnominal. Complemento nominal sofre ação, adjunto adnominal pratica a ação. São essas as três possibilidades que eu tenho de analisar uma situação. Aqui ele sofre a ação e no outro ele pratica a ação. E aí, por que eu disse que a segunda possibilidade ela pode dar errado? Ela pode dar errado pelo seguinte fato. Você pega aqui, ataque. É derivado do verbo atacar. Quem ataca, ataca a alguém. Então você já fala logo, é derivado de um verbo transitivo, então esse nome vai ser transitivo. Logo, o termo preposicionado que vem depois só pode ser um complemento nominal. Beleza, no primeiro caso deu certo. Mas no segundo caso, isso não deu certo. E por que isso não deu certo? Porque eu preciso distinguir se o termo é agente ou se ele é paciente. Então, a segunda ocorrência, a segunda situação, ela pode ou não dar certo. Pode ou não dar certo. Beleza? Pode ou não dar certo. Então, essa daqui é temerária. Beleza. Essa daqui é temerária, você tem que tomar cuidado. Cuidado. Prefiro que vocês aprendam da maneira mais completa possível. Observa se o termo é preposicionado. Se esse termo preposicionado sofre a ação de um substantivo abstrato. Se isso acontecer, você já pode dizer que ele é complemento nominal sem medo de ser feliz. Faça isso. Se tiver na dúvida se ele é agente ou paciente, professor, não sei fazer isso. Inverte a oração. Tenta transformar isso daqui em uma oração e ver se ele vira voz passiva ou voz ativa. Virou voz passiva, tenha certeza que é complemento nominal. Virou voz ativa, tenha certeza que ele é adjunto adnominal. E assim vai facilitar
a sua vida. Ó, o nosso livro fala sobre isso. Só que ele fala de um jeitinho um pouco diferente. Ele diz bem assim: o complemento nominal é um termo obrigatoriamente preposicionado. Beleza. O adjunto adnominal pode ou não ser preposicionado. Aí o que acontece? Quando ele é preposicionado, é que tem todo o problema. Portanto, em alguns casos é preciso distinguir se o sintagma preposicionado em análise é complemento nominal ou adjunto adnominal. Foi isso que nós acabamos de falar. Vamos lá para os critérios para distinção. O termo preposicionado refere-se a adjetivo ou a verbo. Se ele tiver advérbio, né? Se ele tiver ligado a adjetivo ou advérbio, tenha certeza que ele vai ser complemento nominal. Isso não é o nosso problema. Se ele estiver ligado a um substantivo, aí eu tenho que tomar cuidado. Se o substantivo for concreto, beleza, eu já tenho certeza que ele é adjunto adnominal, eu não tenho problema com essa situação. O meu problema é se o substantivo for abstrato. Se o substantivo for abstrato, aí a porca torce o rabo e aí a gente tem um probleminha. Vamos observar aqui, ó. Ele fala, nos jardins de nossa casa. Pô, jardim é um substantivo concreto, né? Ele não indica nem ação, nem sentimento, nem sensação, nem qualidade, nem estado, que é substantivo concreto. O termo que vem depois só pode ser o quê? Só pode ser adjunto adnominal. Nós já vimos isso. O termo que vem depois só pode ser adjunto adnominal. Canteiros, substantivo concreto, não indica nenhuma daquelas situações que eu mostrei para vocês. O termo que vem depois, preposicionado, só pode ser adjunto adnominal. Isso não é o nosso problema. Agora vamos observar outra situação. O chapéu de palha é bastante usado. Chapéu, substantivo concreto ou abstrato. Ele não pode ser abstrato porque não indica nenhuma daquelas situações. Nem sentimento, nem sensação, nem qualidade, nem estado, muito menos ação. Por isso é um substantivo concreto. Sendo substantivo concreto, o termo preposicionado que vem depois só pode ser um adjunto adnominal. Esse não é o meu problema. Qual é o meu problema? O meu problema é se o termo que vier preposicionado estiver ligado a um substantivo abstrato. Os senhores já sabem o que fazer. O que deve ser feito se o termo preposicionado estiver ligado a um substantivo abstrato? O que eu tenho que fazer? 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 Para saber se é um complemento nominal. O que eu tenho que fazer, gente? Isso está ligado a um substantivo abstrato. Como que eu sei se é complemento nominal ou se é adjunto adnominal? Como que eu faço para diferenciar um do outro? Alguém? Alguém se habilita? Uai, o que aconteceu? Pô, ficou surdo e mudo? É que eu tô tentando lembrar, porque eu sei, mas eu não consigo lembrar. Puxa pela memória aí. Posso falar? Pode, sem dúvida. O adjunto adnominal, ele é o agente e o complemento nominal, ele é passivo, né? Exatamente. O que eu tenho que observar? Eu tenho que observar o seguinte. Se o termo que vier ligado por preposição a um substantivo abstrato for agente, eu tenho que chamá-lo de adjunto adnominal. Se o termo ligado a um substantivo abstrato por meio de preposição for paciente, aí eu chamo ele de complemento nominal. Se for
agente, adjunto, adnominal. Se for paciente, complemento nominal. Fácil ou não é fácil esse negócio? Substantivo abstrato. Se o termo preposicionado for paciente, eu chamo de complemento. Se o termo preposicionado for agente, eu chamo de adjunto, adnominal. É assim que funciona, é assim que eu consigo distinguir um adjunto adnominal de um complemento nominal. O grande lance, gente, é que esse negócio é tão mal explicado, mas tão mal explicado na série em que vocês estão, que você chega lá depois, no pré-vestibular, você chega lá no preparatório para concurso, e isso vai ser a pedra no seu sapato ou o seu diferencial. Porque muita gente vai cair nesse golpe do substantivo abstrato, muita gente vai cair nesse golpe do agente ou do paciente e aí vai perder muitas questões, seja no vestibular, seja no concurso. Por quê? Porque, como eu sempre digo para vocês, o que a prova cobra? A prova cobra tudo aquilo que a gente não costuma usar. Se nós não sabemos fazer a distinção entre um complemento nominal e um adjunto adnominal, então tenha certeza que a banca vai usar isso ao favor dela. Ela vai pegar e falar assim, eles não sabem, né? Então vou colocar umas 2, 3 questões, vou derrubar logo uma porrada de candidato com isso daqui, e quem souber entra na vaga. Seja na vaga do concurso, seja na vaga do vestibular. Beleza? Então, isso aqui é o primeiro diferencial que vocês precisam saber. Sabendo isso, o resto para vocês vai ser bem mais fácil. Sabendo isso, o resto é mais fácil. Beleza? Se for ligado a adjetivo ou a advérbio preposicionado, for um nome preposicionado ligado a adjetivo ou advérbio, nós já sabemos complemento nominal. Se for ligado a substantivo ou abstrato, eu tenho que observar se o termo é agente ou paciente. Sendo paciente, eu chamo de complemento nominal. Sendo agente, eu chamo de adjunto adnominal. Dúvidas em relação a isso? Sim ou não? Não. Excelente. Excelente. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Ó, ele já está respondido, tá? Já está respondido, isso não é o problema. Eu não tenho problema nenhum de pegar uma questão já respondida para vocês. Porque, para mim, o que de fato importa é se você sabe o porquê da resposta. O que diferencia também o candidato do aluno, ou seja, o cara que vai se candidatar a uma vaga, seja no vestibular, seja no concurso, em relação ao aluno, o candidato sabe o que ele está fazendo, enquanto o aluno vai na doida. O aluno vai na doida e, na maioria dos casos, o aluno não passa e quem passa é o candidato. Existe uma diferencinha básica. Então, um candidato sabe o que está fazendo. De acordo com os seus estudos, qual dos sintagmas a seguir apresenta complemento nominal? Beleza. Então, ele quer de você simplesmente a identificação do substantivo abstrato e a identificação se o termo preposicionado sofre ou pratica a ação, ou seja, seria agente ou seria paciente. Beleza? Vamos observar na letra A. Isso aqui vai dar ruim porque não dá para escrever nesse negócio, mas tá bom. Empregados, substantivo concreto ou abstrato? Concreto. Se é concreto, já não é complemento nominal, ele só pode ser adjunto adnominal. Convenção, substantivo concreto ou abstrato? Concreto. E aí, é concreto ou abstrato mesmo? Concreto. Certeza? Lembra dos substantivos terminados em são? Que eles indicam ação? Aqui é o ato de convencionar. Ah, é abstrato.
O problema todo está aqui, ó. Ele é abstrato, o problema todo está aqui. Olha esse termo. Esse termo é agente ou paciente? O condomínio, ele foi convencionado ou ele fez uma convenção? Ele fez uma convenção? Ele foi Isso, questionado? isso aqui Ele fez. é um termo que indica o agente. Quem fez a convenção, quem redigiu essa convenção, não foi uma pessoa, foi o próprio condomínio. Quando a gente diz a convenção do condomínio, significa dizer que o condomínio fez essa convenção, tá? Além do mais, esse termo indica posse. A convenção pertence a quem? Pertence ao condomínio. Termo agente que indica posse ao substantivo, eu chamo de adjunto adnominal e nunca complemento nominal. Termo que é agente e indica posse ao substantivo, eu chamo de adjunto adnominal e nunca complemento nominal. Vamos lá. O bem-estar dos demais moradores. Bem-estar. Substantivo concreto ou abstrato? Concreto. Abstrato. Ixi, Maria, agora. Por que ele é abstrato e por que ele é concreto? Ah, não sei. Tá. Ué, porque não é um estado? Tipo, bem-estar. Sim. Agora vamos observar. O bem-estar pertence aos moradores ou não? Pertence Sim. aos moradores? Se Sim. pertence, o termo indica Sim. posse. Se indica posse, jamais será complemento nominal, só pode ser adjunto adnominal. Lembre-se que o adjunto adnominal é um termo preposicionado que indica agente e indica posse ao substantivo. Qualquer um dos dois. Se for agente, vai ser adjunto adnominal. Se indicar posse, adjunto adnominal. Se não for nenhum dos dois e sofrer ação, aí a gente chama de complemento nominal. Uso, substantivo concreto ou abstrato? Abstrato. É o ato de usar, beleza. Abstrato. Ótimo. Os aparelhos usarão ou serão usados? Serão usados. Serão usados. Serão Ou usados. seja, eu estou diante aqui de um termo que sofre a ação expressa pelo substantivo. Se ele sofre a ação, eu tenho que chamá-lo de complemento nominal. Não dá para escrever nesse negócio, meu pai amado. Tá. Complemento nominal. Agora, cópia. Substantivo concreto ou abstrato? Abstrato. Abstrato. Aí eu tenho um problema. Cópia do presente regulamento. O regulamento copiou ou foi copiado? Foi copiado? Então, esse termo é paciente. O que significa dizer que eu tenho um problema. Mas Por que eu tenho um problema? Por que eu tenho um problema? Se o termo for paciente, ele vai ser o quê? Complemento nominal? Complemento nominal. A outra situação que eu posso ter. O regulamento. Vamos lá. Vamos observar a questão de pertencimento. Se indica posse ou não. Como eu disse para vocês, a convenção pertence ao condomínio. Ele parou de... Oxe, o que foi isso? Tá. A convenção pertence ao condomínio nessa seguinte situação aqui. A convenção pertence ao condomínio. O regulamento pertence à cópia? Sim ou não? O regulamento pertence à cópia? E aí, galera? Pertence ou não pertence? Pertence ou não pertence? Pertence? O regulamento. Não. A cópia é dona do regulamento? O regulamento é dono da cópia? O O regulamento. condomínio era dono da convenção. O regulamento é dono da cópia?
E agora? Estou extrapolando já bastante do meu tempo. Eu tenho duas respostas aqui pela lógica, tá? Eu tenho essa e essa como respostas possíveis. O grande lance é, quem fez isso daqui não pensou direitinho, e aí a gente tem um problema. O que a pessoa pode ter achado, para não colocar isso aqui como gabarito, é chamar cópia de substantivo concreto, tá? Ele pode ter achado que isso aqui é um substantivo concreto, e aí por isso ele diz que isso aqui está errado. Beleza? Agora, admitindo que a cópia é o ato de copiar, a cópia é o ato de copiar, então eu tenho isso daqui como substantivo abstrato, logo isso seria um complemento nominal. Questão desse tipo jamais cairia em um concurso, jamais cairia em um vestibular, porque são questões passíveis de anulação. A pessoa vai lá, entra com um recursozinho, anula a questão, e aí quem fez a questão se dá mal. Então, tá tranquilo aí, minha gente? Sim. Próxima aula a gente Sim. completa essa situação, tá? Peguem o livro de vocês, façam os exercícios, aqueles que não têm o livro, dá seu jeito, pede uma cópia de alguém, é só tirar um print, mandar e via o WhatsApp que vai dar tudo certo. Então, um forte abraço para vocês, até a próxima, fique com Deus. Tchau. Tchau.